Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez no SgorgeCast. Hoje eu e meu amigo Wallace vamos conversar sobre parto operatório nos dias atuais. Eu sou Guilherme de Jesus, sou professor de obstetrícia da UERJ e também sou médico do Instituto Fernandes Figueira. Dr. Wallace, ele é médico do Hospital de Servidores do Estado e também professor de obstetrícia da Status. Wallace, bem-vindo. E aí, o que a gente pode conversar? Vamos fazer uma introdução aqui sobre o parto operatório de um modo geral. O que a gente tem para começar essa conversa? Eu queria só inicialmente agradecer o convite da SGORG para participar desse momento aqui de discussão sobre parto operatório, que para mim, como obstetra, é um prazer e mais ainda, mais prazeroso ainda ao seu lado, né, que é um grande amigo aí de longa data. Acho que nosso objetivo hoje é pensar na questão do parto operatório na atualidade. Assim, ainda há espaço para isso? Como é que a gente enxerga? O parto operatório ele pode ser entendido, né, como o parto onde há necessidade ali no período expulsivo do uso de instrumentos, seja o fórceps, que é um instrumento metálico, seja o vácuo extrator, e esses instrumentos, o objetivo deles é a apreensão e tração, né, do polo cefálico, quando naturalmente isso não acontece. Isso aí. Bom, então são dois instrumentos muito importantes, né, ali no período expulsivo. Então, uma regra básica, né, é o do período expulsivo, né, para a gente tentar abreviar em algum momento ali que a gente entende que aquele parto tem que ser ultimado ali, né? E aí a gente até pode começar a conversar das indicações. Uma é a mais clássica, né? Seria um sofrimento fetal agudo ali no período expulsivo, né? Acho que seria a indicação mais tradicional. E quais outras indicações que a gente poderia pensar? Tem as indicações maternas, né, e você que trabalha com alto risco materno, assim como eu, lá nos Servidores do Estado, a gente se depara com alguma frequência com mulheres com doença cardíaca grave, alterações de respiratórias, por exemplo, doença respiratória, né, uma asma grave, hipertensão grave. Outras situações seriam que até é questionável, porque a maioria das pessoas tem medo, né, de acompanhar um trabalho de parto de uma mulher com aneurisma ou com uma malformação arteriovenosa, mas também ainda pode ser uma indicação. Doença cardíaca eu já tive, inclusive, situações em que a mulher tinha uma história de doença coronária e durante o trabalho de parto ela foi orientada sobre a questão da necessidade do fórceps, a gente precisou. Ela, inclusive, sentiu dor precordial no período expulsivo e o fórceps ele foi muito valioso nessa assistência ao parto. Então, as situações onde há algum risco materno. E o período expulsivo prolongado, né? A gente sabe que a OMS define aí 2 horas como um período expulsivo prolongado a partir de 2 horas para mulípara e mais de 3 horas. Obviamente, se não houver progressão. Claro que você pode esperar mais um pouco, né? Mas se há ali um período expulsivo prolongado por exaustão materna ou alguma questão de contratilidade, é também uma possível indicação aí de parto operatório. E aí a gente até já vai trazendo para a nossa discussão, que seria o parto operatório nos dias atuais, que as indicações hoje em dia já são um pouco diferentes do nosso tempo de residente, né? Antigamente a gente tinha uma regra muito rígida ali com aquela 1 hora de período expulsivo, né? E a gente sabe que hoje em dia a gente consegue prolongar esse período. Então, quando passava dessa 1 hora, era muito comum a gente ter uma indicação, vamos dizer, formal para o fórceps, que hoje não tem. E isso já começa, né, a trazer esse assunto para uma menor indicação, vamos dizer assim, hoje em dia, menor utilidade hoje em dia do fórceps, né? E lembrando também, né, a gente comentando dos dois, a gente fala mais do fórceps, que a gente tem um conceito, né, a gente usa por mais tempo, né, mas o vácuo extrator são indicações similares, mas sempre lembrando que a gente deve evitar em bebês com menos de 34 semanas o vácuo extrator pelo risco maior de hemorragia intraventricular, né? Então, as indicações de um modo geral elas são muito parecidas com essa restrição. Então, hoje em dia a gente tem realmente menos indicações do que a gente tinha anteriormente. Isso também faz com que ele seja menos utilizado e também talvez contribua para um certo grau de preconceito, né, das pessoas acharem sempre que o fórceps, né, ou até mesmo o próprio vácuo, ao serem utilizados, seria uma situação agressiva demais e que muitas pessoas, e até mesmo profissionais de saúde, muitos médicos não aceitem esse tipo de instrumento, né? As indicações eram bem mais ampliadas, né? Além da questão do período expulsivo prolongado, que hoje a gente entende que a gente pode ter uma tolerância um pouco maior, algumas escolas, por exemplo, em primíparas, né, advogavam que o fórceps ajudaria, seria benéfico fazer um fórceps de alívio. Então,
todas as mulheres, né, que estavam ali tendo seu primeiro parto seriam candidatas, teoricamente, à aplicação de fórceps. Outras indicações de apresentação em OS, enfim, as indicações eram muito mais ampliadas. Hoje os protocolos são mais rigorosos, as indicações são mais restritas, mas elas ainda existem, elas não acabaram. Só que isso dificulta um pouco até o treinamento do residente, né? E a gente entra numa questão de educação, porque se as pessoas não são treinadas, fica difícil na situação de o parto operatório é indicado, você ter profissional experiente, que é uma condição, inclusive, para a aplicação do fórceps, né? Quando você vê os pré-requisitos, você deve ter uma estrutura adequada para a aplicação do fórceps, e, inclusive, um plano de contingência, uma sala de cirurgia pronta, né, para a necessidade aí, eventual de converter isso num parto cirúrgico, numa cesariana, e tem que ter um profissional experiente, além, claro, do consentimento da parturiente, né, compartilhar essa decisão. Mas o profissional experiente, a gente depende aí desse treinamento que, não sei, eu percebo, né, como médico e educador, né, vendo nos programas de residência, cada vez menos pessoas habilitadas, treinadas para uso, pelo menos, do fórceps. O vácuo, hoje, ele tem, né, tido uma utilização um pouco mais ampla. A gente percebe, a maioria das maternidades hoje, elas têm disponíveis lá, além do fórceps, o vácuo também. Inclusive, maternidades públicas, né? Graças, bom. A gente realmente, né, a gente entra num paradoxo, né? Que a gente usa menos, treina menos, e aí quando você precisa, você tem pouca experiência. Mas aí, também compartilhando essa ideia, né, também como professor, realmente a gente tem pouco treinamento, mas, por outro lado, eu percebo que, na verdade, é um pouco de falha, de um modo geral, do sistema de educação, porque até mesmo nos dias atuais, a gente tem muito mais simuladores, né? Muito mais vídeos na internet de treinamento, enfim. Então, manequins, né? Então, eu entendo que a gente deveria, até por usar menos, ter programas de treinamento, programas, né, práticos, com uma frequência muito maior, até porque a gente usa pouco na prática. E a gente tem que lembrar, e você sabe muito bem disso, faz parto, como eu faço também, que muitas vezes, num período expulsivo com um bebê muito baixo, é muito difícil fazer uma cesariana muito complicada de retirar esse bebê, e o parto operatório é muito melhor do que a cesariana. E quando a pessoa não tem essa habilidade e aí vai para a cesariana, acaba sendo às vezes danoso. A gente sabe que aquela incisão do útero vai acabar correndo mais, o paciente vai sangrar mais, ou então vai ter que vir um auxiliar para empurrar esse bebê. Então, Quanto tempo que demora, né? Isso. Anestesiar. Sim, além disso. Fetal agudo, por exemplo, pode ser que isso sim. E, então, não dominar essa técnica, seja do fórceps, seja do vácuo extrator, ela acaba sendo muito ruim. E a gente acaba pecando justamente por essa falha de treinamento, né? E aí, pegando um pouco o ponto que você falou, o vácuo extrator, até brinco, né? Assim, que ele é um pouco mais socialmente aceito, né? Que ele é mais bonitinho ali, de plástico e tudo, fórceps, aquele metal. Lembrar, né, como eu mencionei anteriormente, o vácuo extrator ele tem mais chance de dano para o bebê, né, mais chance de hemorragia intraventricular do que o próprio fórceps. E as pessoas têm uma inversão desse conceito. Acham que, não, vou fazer o vácuo que é melhor para o bebê. Isso não é uma verdade. E acaba tendo aí, voltando para a história do treinamento, concordo com você que o vácuo extrator ele é mais utilizado hoje, mas também por um erro de treinamento. Porque as pessoas acham que elas podem aplicar um vácuo extrator sem saber a variedade de posição, enquanto o fórceps não. Você tem que aplicar em um local correto, porque aí sim, se você aplicar ele, se você aplicar numa variedade errada, se você errar a variedade de posição, você está aumentando a chance de dano. Mas não é verdade, não é isso? Essa é uma falha comum. As pessoas olham aquele instrumento que parece inócuo, ou assistiram alguém aplicar, ou veem um vídeo, e elas já se sentem, às vezes, habilitadas, porque acham que é só acoplar a ventosa no polo cefálico e tracionar. E, na verdade, não é assim. Você precisa saber também a variedade de posição e fazer o adequado acoplamento ali no polo cefálico. Já o fórceps assusta, né? É um instrumento metálico. As pessoas, em geral, têm mais receio de aplicar. Essa realmente, às vezes, é uma falha comum. Já vi, não presenciei, né? Mas analisei casos, inclusive na minha época de direção de maternidade, que a gente pega algumas complicações e percebe que falta, às vezes, um treinamento maior, mesmo na aplicação do vácuo extrator. Sim, se a gente colocar o vácuo ali na fontanela, você aumenta a chance dessa hemorragia, né? Você acaba tendo, né, esses
essas complicações maiores. Então, existe essa tendência de achar que o vácuo ele é mais fácil, né? E lembrar também, né, quando a gente vai ler ali aqueles livros com capítulos de parto operatório, né, não existe um melhor que o outro. Idealmente, é o que o operador está mais acostumado, mais habilitado, ele deve ser utilizado, né? E aí a gente vai ter aquelas situações, como eu falei, por exemplo, um bebê prematuro, em que a gente vai dar a preferência para o FOSP, mas... Sim, sim. Mas tirando isso, você pode usar os dois. Agora, mais uma vez, reforçando o que a gente mencionou. Aí, né? A não ser que você precise fazer uma rotação. Sim, a rotação. O vácuo gestador não é a melhor... Para isso, não é o melhor instrumento. Sim, sim. Pensando assim, mais na tração, né? Mas aí, reforçando o que a gente mencionou anteriormente, independentemente do instrumento, é importante que a gente faça treinamento, que as escolas, das residências tenham treinamentos. E como eu falei, em manequins, isso você pode fazer continuamente, até para poder utilizar no momento necessário. A gente faz, né, por exemplo, quantos treinamentos a gente faz para parto pélvico também, que é algo que a gente não faz no nosso dia a dia, mas a gente tem que ter esse tipo de treinamento. A gente tem vários tipos de treinamento em manequins, treinamentos teóricos que podem ser feitos para tentar minorar, né, essa nossa menor utilização na prática clínica, para quando a gente realmente precisar do instrumento, a gente está apto a utilizar. Tem estudos mostrando que médicos residentes que são treinados em simuladores, quando aplicam, eles têm menos complicações, né, na aplicação, na prática, né? E é uma tendência da medicina, né? A gente vendo ali, né? A gente que trabalha em faculdade, a gente vê aqui o uso de simuladores, né? Está aumentando muito. Isso é importante, ser um ganho muito grande nessa parte tecnológica. E aí, para a gente mesmo, o simulador, aquelas pelvis mais simples com um bonequinho, já se prestam muito para a gente conseguir fazer um excelente treinamento para os nossos residentes. E seguindo também na nossa discussão, né, dos dias atuais, né, o que tem mudado em relação ao parto operatório, a gente tem que falar mais da humanização, né? O que mudou assim, em relação a alguns anos atrás, algumas décadas atrás, para os dias de hoje, em relação à própria paciente, à decisão da paciente, né? Eu acho que essa questão da humanização do parto, ela agregou muito, trouxe muitos benefícios, claro, para as mulheres, né? Pensar que até algum tempo atrás nós éramos muito mais intervencionistas na assistência ao parto e pensar que talvez nem todos esses procedimentos sejam necessários é importante. No entanto, as intervenções, elas são, sim, né, passíveis de serem aplicadas quando a indicação se apresenta. Então, é muito importante lá no pré-natal ter isso muito bem conversado, muito bem explicado para as mulheres, que ela deseja assistência ao parto, ela quer muito, né, o parto vaginal, e para isso ela precisa entender que as intervenções desnecessárias não serão feitas, mas as intervenções podem ser necessárias em alguns momentos. E aí diversas intervenções, como a gente está falando do parto operatório, inclusive com essa intervenção que a gente está tratando aqui, vem às vezes agregado, por exemplo, uma analgesia de parto, né, que para aplicação de um fósforo de vácuo, a analgesia se apresenta como uma boa ferramenta para aliviar o desconforto, por exemplo. A episiotomia, né, que é aí entendida por alguns grupos como violência obstétrica, mas na literatura a gente tem hoje que a episio ela não é indicada em todas as situações, né, ela deve ser feita de uma forma mais criteriosa, mas ela não está proscrita como procedimento. E aí, na aplicação do FOSP, por exemplo, talvez, em algumas situações, ela pode ser aí necessária. Ela também é importante, porque antigamente, quando a gente realmente ainda treinava, quando a gente era residente, a episiotomia, ela fazia parte do passo a passo ali do FOSP, né? Ela era obrigatória, né? Ela, é óbvio que você podia abrir mão, uma grande múltipla, enfim, mas assim, na técnica do FOSP estava descrito, inclusive pelo próprio Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, ele recomendava você fazer a episiotomia rotineira para aplicação de FOSP. Mas isso foi retirado, né? Só um cuidado também, que às vezes as pessoas também vão do 8 ao 80, né? Não é que ele diz que não precisa fazer, ele diz que ela é opcional. Então, isso vai depender do operador, né? O operador vai tomar essa decisão da mesma forma que a episiotomia, ela também não é proscrita, ela deve ser seletiva, né? Então,
isso vai pela decisão do próprio operador, mas não é mais um passo obrigatório como já foi anteriormente. Isso também é uma coisa que tem mudado, né? Até por causa do instrumental. E é algo que aí, nesse caso, sim, considerando que o instrumental é menor, o vácuo extrator, você já não tem essa necessidade obrigatória, quer dizer, não obrigatória, mas essa necessidade um pouco maior de ter uma ampliação de espaço ali com a episiotomia, né? Então, é importante isso a gente também deixar claro que é uma mudança que ocorreu, que antigamente era uma regra, né? E, além disso, também, e aí só um comentário, né, como você mencionou, da paciente, né, dela ser explicada, fundamental, né, a gente conversar com a paciente durante o pré-natal. Agora, também no próprio momento, né, por mais que o paciente esteja com dor, ou o próprio familiar, conversar com a paciente, olha, o bebê desacelerou, a frequência cardíaca caiu, a gente entende, a nossa equipe aqui entende que é melhor abreviar o período expulsivo, ó, a gente vai colocar um instrumento para puxar o bebê, para tracionar o bebê, enfim, não aquela coisa que também, infelizmente, acontecia antigamente de apenas, simplesmente, as pessoas vão fazendo as coisas sem comunicar a paciente. Na verdade, essa é uma condição, né? Sim, sim. De autorização, consentimento esclarecido da paciente. Eu sei que no calor das emoções, no período expulsivo, né, mais prolongado, ou que tem algum indício ali de sofrimento fetal, isso fica difícil, né? Se conversar com tranquilidade. Mas uma condição para a aplicação do fósforo, do vácuo, né, para o parto operatório, é o consentimento dela, né? E agora tem um acompanhante também, né? Sim. Então, essa decisão deve ser compartilhada. É uma decisão Ela pode optar por não querer. Sim, ela pode optar por não querer, né? Mas é importante comunicar, e isso vale para qualquer coisa, né? Você vai examinar a paciente, tudo que você vai fazendo, é importante a paciente entender o que está acontecendo. Lembrar, ela veio de casa, está no hospital, serviço público, ela talvez não conheça o médico que está prestando assistência. Então, deixar muito claro tudo que a gente está fazendo, até porque isso foge um pouco do habitual, né? É muito importante para que a paciente se sinta segura, até mesmo na sua própria decisão do FOSP, para que ela entenda ali, bom, essa equipe aqui está me mostrando tudo, então, realmente, se eles estão oferecendo, eles acham que aquilo ali é importante para mim. Então, isso vai facilitar essa concordância da paciente, ao invés de a gente sair fazendo as coisas e ela não está entendendo nada que está acontecendo, aí, de repente, aparece um instrumento de ferro ali, realmente assusta bastante, né? E aí a paciente pode não autorizar, ou então acabar tendo alguma divergência com isso, né? Mas na educação, na conversa do pré-natal, assim, o ideal é que você mostre para elas, inclusive, os instrumentos, né? Que ela conheça. Isso já aconteceu comigo, de indicar uma aplicação, por exemplo, de um vácuo extrator, e a paciente falar assim, sei, aquele da ventosa que você me mostrou, é isso. E ela já estava tranquila em relação à possibilidade, né? E aí, partindo agora para a técnica, você falou uma coisa muito importante, mas também vale reforçar a analgesia, né? Paciente com analgesia peridural, a gente já tem uma facilidade muito grande de aplicar o fósforo com pouca dor, mas lembrar, né, da paciente que não está com analgesia peridural, talvez pensar numa analgesia local ali, talvez um bloqueio de pudendo para aplicação do fósforo, isso pode te ajudar. Isso também está na parte da técnica, uma recomendação de pensar na analgesia da paciente. Muitas vezes isso é deixado de lado, até como você mencionou, no calor das emoções ali, um sofrimento fetal. Mas lembrar, né, de tentar melhorar ali, dar um conforto para essa paciente. Então, a analgesia ela é importante. E lembrar do pós também, né? Não é só, passou o fósforo, resolveu, o bebê nasceu bem, acabou, vou virar as costas, né? Lembrar o que a gente precisa fazer depois da revisão do canal, né? Tem uma coisa muito importante, não só na questão do parto operatório, que é o debriefing, né? Assim, o sentar depois do procedimento e conversar com a família, com ela, explicar tudo o que aconteceu, porque naquele momento talvez ela não tenha entendido tudo, né? Nem sempre a compreensão é ampla. E aí depois sentar e conversar e explicar todos. E isso tem um efeito fundamental na diminuição da ansiedade dela. Pode evitar um estresse pós-traumático, né? Nessa mulher ela pode ficar com seu estado emocional comprometido depois de um parto operatório. E também para o aconselhamento para gestações futuras. Ela precisa saber que o fato de ter tido um parto operatório não significa que os seguintes também serão. Existe uma chance de 80%, até mais, de ela ter um parto natural, sem necessidade de intervenção nas próximas gestações. Isso é bem importante. Então, também lembrar disso, conversar com a paciente antes, durante ali o momento e depois, né?
E também, como eu mencionei, também a revisão do canal, olhar com muito cuidado, olhar o colo, né? O fósforo tem uma chance maior de laceração do colo, que é algo que a gente também não olha de rotina. Às vezes pode precisar de uma válvula de Doyan, mas voltando para a história da analgesia, né? São válvulas grandes, né? Mas às vezes a gente precisa, né? Para dar uma olhada melhor ali naquele colo. Então é importante a gente pensar nessa parte também da paciente ali, do pós, né, para não ter um risco ali de uma hemorragia, principalmente pensando no parto com fórceps, né? Hemorragia pós-parto está figurando aí como uma das principais causas de morte materna, então essa é um passo importante para evitar. Exatamente. E também a gente tem que pensar, né, em relação ao fórceps, outro ponto importante, o antibiótico terapia, né, você acha que ela é necessária, não é necessária? Não, algumas sociedades ou alguns protocolos, eles até preveem uma administração profilática de antibiótico no pós-parto operatório, mas não tem evidência científica de que isso vá diminuir a chance dela ter infecção, endometrite, qualquer outro tipo de complicação infecciosa. Então, a princípio, não há necessidade de fazer de rotina antibiótico. É importante a gente reforçar isso, porque muita gente acha que é uma regra, né? De ter que fazer antibiótico, mas ela não é uma regra. E outro ponto que são erros comuns, que eu entendo aí, na minha opinião, é que grande parte do preconceito que existe com os partos operatórios, principalmente com fórceps, grande parte vem até dos erros de aplicação. Erros de treinamento, como a gente mencionou anteriormente, não obedecer à técnica, né? Não seguir todo o passo a passo, que é um ritual ali, mas que ele tem que ser seguido até para minorar esses erros. E aí a gente acaba entrando em erro de aplicação, né? Não sabe a variedade de posição, aplicou de uma forma inadequada, enfim. Isso acaba favorecendo ali esse preconceito que existe com o parto operatório. A gente também tem outros erros, a gente mencionou no vácuo extrator especificamente, achar que não precisa da variedade de posição, então você acaba tendo erros de aplicação, mas também tem alguns outros erros, né? Que seria, por exemplo, sequencial, né? Você tentar um instrumento e depois tentar um outro instrumento de sequência. O que a gente tem para falar sobre isso? A maioria das sociedades ela não aconselha o uso sequencial, né? O sequencial que seria tentar um instrumento e não tendo sucesso, mudar para o outro. A maioria não. Mas, pelo que eu vi, a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia da Nova Zelândia e Austrália até admite a possibilidade do uso sequencial quando o vácuo é o primeiro instrumento, considerando que com o vácuo a chance de falha é maior, né? Porque a ventosa pode mesmo acontecer com mais frequência, e aí, havendo progressão, se percebendo que talvez o fórceps seja um bom instrumento para complementar, você poderia, então, fazer um uso sequencial deles. Mas mesmo a sociedade admite que o uso sequencial aumenta o risco de traumatismos. Então, a gente assume que isso pode acontecer, mas se houve progressão e às vezes falta, né, só uma apreensão melhor que o vácuo não conseguiu fazer, você poderia usar. Mas a maioria das sociedades não recomenda. Não recomenda, né? Então, lembrar, quando você usa sequencialmente, você está aumentando a morbidade desse bebezinho ali, né? E que você mencionou anteriormente, né? É importante, quando você decide abreviar o período expulsivo com um parto instrumentalizado, que a sala de cirurgia fique pronta, porque pode ser que você não consiga aplicar o instrumento ali de forma adequada, não consiga a atração. Então, não adianta, depois que você não conseguiu chamar o anestesista, que vai vir de outro andar, enfim, a sala tem que estar pronta, né? Para caso tenha falha, a gente vai para a cesariana, né? Para tentar, terminar aquele parto ali. Então, fazer esse parto sequencial instrumentalizado não é recomendado de modo geral por isso, e aí você tem que deixar tudo mais ou menos organizado para justamente conseguir interromper de uma forma mais rápida e mais segura para o próprio bebê. Só esclarecer que, sim, falha, né, no caso do vácuo, seriam 3 trações sem sucesso, né? Sim. Tentou 3 vezes, não deu. E do fórceps, mesmo com a aplicação correta, se a tração, você tem muita resistência, essa também seria uma outra indicação de mudar a sua estratégia, né? Cesariana, por exemplo. Sim. Bom, muito obrigado, Onsi. Foi muito bom o nosso papo aqui sobre parto instrumentalizado. Abraço para todos da Esgorge. Até a próxima.